Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando aqui prosseguimento a uma série de vídeos que estamos filmando direcionados ao debate contemporâneo sobre a crise textual. No momento, vou tratar aqui da questão: o que será um texto controlado? O erudito Hermann von Soden observou corretamente que os manuscritos KR dele, o Koine revisado, ou Família 35 meu, são caracterizados por muito menos variantes do que os manuscritos de outros tipos. A explicação dele foi que o KR dele foi uma revisão imposta pela autoridade eclesiástica. Era um texto controlado. Dentro da disciplina, a noção de um texto controlado foi estendida a todo o texto bizantino. Por exemplo, na página 11 da introdução em inglês, os editores da Edício Crítica Maior de Tiago referem-se ao texto bizantino, que obviamente inclui a Família 35, como sendo, aspas, cuidadosamente controlado, fecha aspas. Ora, a Família 35 é de longe a maior e mais coesa, isto é, internamente consistente, linha de transmissão dentro do largo rio bizantino. De modo que, se a massa bizantina foi controlada, a Família 35 seria ainda mais. Ora, se um texto é controlado, alguém tem que fazer o controle. Se não houver controlador, não pode haver controle. Então, quem são os possíveis candidatos? Eu vejo três possibilidades: seres humanos, Satanás, Deus. Tanto quanto sei, todos aqueles que se referem ao texto bizantino como controlado, esse pessoal todo excluem o sobrenatural de seu modelo. De sorte que, para eles, o controle é feito por seres humanos, independente de influência sobrenatural. Ora, como o suposto controle tinha que operar por mais de um milênio, isso não poderia ser feito por um único indivíduo, óbvio. Mas quem poderia controlar todo o mundo mediterrâneo? Ora, por mais de 1000 anos, a Igreja Romana usou latim, não grego, não estava nem aí com o grego. Alguma vez houve uma autoridade central em funcionamento entre as igrejas ortodoxas? Certamente não por 1000 anos. E não por todo o mundo mediterrâneo. Então, quem fez o controle? Não apenas isso. Mas o suposto controle era evidentemente um pouco negligente, uma vez que os manuscritos estão cheios de erros aleatórios, sem falar das dependências compartilhadas. São as linhas de transmissão. Considere a conclusão alcançada pelo erudito Frederick Visser, depois que ele cotejou e analisou 1386 manuscritos gregos, contendo os capítulos 1, 10 e 20 de Lucas. São 3 capítulos distintos, mas completos. 1, 10 e 20. Ele descreveu 37 linhas de transmissão, além de 89 manuscritos aleatórios. Não havia como agrupá-los. Esses aí eram tão individualmente discrepantes que não podiam ser agrupados. Mas dos 37 grupos, 36 caem dentro do largo rio bizantino. E, dentro eles, Vessa descreveu 70 subgrupos, além dos 36. Ora, então, que tipo de controle poderia permitir tal situação? Espero que meus ouvintes não me julguem desarrazoado quando eu digo que
Diante de tais evidências concretas, considero a tese de um texto bizantino controlado, excluindo o sobrenatural, menos do que convincente. Mas então, como devemos explicar a uniformidade comparativa encontrada dentro dele? Eu espero que meus ouvintes estejam cientes de que eu pessoalmente insisto que o sobrenatural deve ser incluído em qualquer modelo de crítica textual do Novo Testamento. Ora, tanto Deus como Satanás certamente existem. E ambos têm um interesse contínuo no destino do texto do Novo Testamento. Há algum tempo venho defendendo a preservação divina do Novo Testamento em termos concretos. Curiosamente, aqueles que alegam um texto bizantino controlado geralmente rejeitam qualquer noção de preservação divina. Mas é claro, se eles não acreditam nem na inspiração divina, eles não vão acreditar em preservação, claro. Agora, alguém que nega a existência de um soberano criador irá, logicamente, insistir que um ser inexistente não pode fazer nada. Mas, como então pode tal pessoa explicar o texto bizantino? Eu afirmo que nenhuma hipótese naturalista pode explicar a família 35. Não tem jeito. Ora, Satanás certamente não faria nada para ajudar a preservar o texto do Novo Testamento. Qualquer envolvimento dele seria com a intenção de perverter o texto, minando assim a sua autoridade. Aliás, eu diria que ele concentrou seus esforços no Egito. Já argumentei em outro lugar que a transmissão do texto do Novo Testamento era predominantemente normal e que essa normalidade foi definida pela Igreja Cristã. Porque as cópias foram feitas? Porque as congregações precisavam delas. E por que as congregações precisavam delas? Porque eles entenderam que os escritos do Novo Testamento eram divinamente inspirados. E eles eram lidos e discutidos em suas reuniões semanais. Agora, argumentar que os primeiros cristãos estavam enganados nessa compreensão seria irrelevante. Esse entendimento equivocado ou não determinou a atitude deles em relação aos escritos do Novo Testamento, o que controlou a produção de cópias. Se a maioria das pessoas que produziram cópias fosse composta de cristãos sinceros, uns mais, outros menos, eles fariam seu trabalho com cuidado razoável, alguns mais, outros menos. Aqueles que tinham uma visão forte de inspiração seriam especialmente cuidadosos. Eu submeto à apreciação do ouvinte que os manuscritos sobreviventes refletem minha descrição assim. A família 35, de longe o maior e mais coeso grupo, talvez o único grupo que exista em todos os 27 livros, representa o núcleo da transmissão. Seus representantes tendo sido produzidos por copistas com uma alta visão de inspiração, evidenciado pelo extremo cuidado em seu trabalho. Fora desse núcleo, há um grande número de tangentes ou riachos que divergem do núcleo em graus variados e que começaram em diferentes momentos e lugares. Um monge que estava meramente cumprindo uma obrigação religiosa produziria uma cópia bizantina mediana, que teria entre 3 a 5 erros por página de texto grego impresso. Isso seria boa o suficiente para praticamente todos os fins práticos, mas aquém do padrão família 35. Pois então, o texto bizantino foi controlado? Obviamente não em qualquer sentido estrito. O controle foi exercido por uma crença comum dentro da comunidade cristã, que o Novo Testamento era divinamente inspirado. Foi essa crença que ditou a proliferação de cópias feitas com cuidado razoável.
Esse cuidado razoável é refletido na uniformidade básica dentro da massa bizantina. Mas, para explicar a transmissão incrivelmente cuidadosa refletida nos representantes da família 35, requer algo a mais. Os manuscritos da família 35, conhecidos, vêm de mosteiros isolados ao redor do mundo mediterrâneo e foram produzidos durante 5 séculos, 11, 12, 13, 14 e 15. No momento, eu estou ignorando as gerações de exemplares que eles representam. Uma cópia fatalmente tem um exemplar, e esse exemplar fatalmente é mais antigo do que a cópia feita. Simplesmente não havia agência humana que pudesse exercer tal controle. Evidentemente, alguns mosteiros seriam mais conservadores em doutrina e atitude do que outros. E dentro de um mosteiro conservador, um copista individual poderia estar comprometido pessoalmente com a autoridade divina do exemplar que estava copiando. Além da participação sobrenatural no processo que eu defendo, a atitude prevalecente em certos mosteiros, mais a convicção pessoal de copistas individuais, é a única explicação que posso ver para a incrível consistência interna que os manuscritos família 35 ou então Carrère de Vansol demonstram. Agora eu pergunto, como é que mosteiros isolados de todo o mundo mediterrâneo e representando 5 séculos fizeram a mesma escolha de tipo de texto para usar para leitura pública? Respondo, eles provavelmente não fizeram essa escolha. Eles simplesmente continuaram a tradição que haviam recebido das gerações anteriores. E todos eles receberam a mesma tradição, porque havia uma convicção generalizada em toda a comunidade cristã global quanto à identidade da linha de transmissão com o melhor pedigree, ou linhagem, como queira. Visto que a transmissão do texto do Novo Testamento ao longo dos séculos foi essencialmente normal desde o início, a convicção sobre o pedigree seria baseada em evidências históricas. Dos manuscritos da família 35, que eu mesmo já cotejei quer dizer verificar letra por letra, eu tenho cópias perfeitas do arquétipo da família empiricamente determinado, como segue. 29 manuscritos para Filemão, 15 para 2 aos Tessalonicenses, 9 para Tito, 6 para Gálatas, 4 para Efésios e pelo menos um para 22 dos 27 livros do Novo Testamento. E muitos outros erram por uma única letra, só uma letra. São manuscritos de todo o mundo mediterrâneo e que representam 5 séculos. Então, que tipo de controle poderia produzir um nível tão incrível de perfeição? Um controle exercido em mosteiros isolados espalhados pelo mundo mediterrâneo e durante 5 séculos. Não conhecemos nenhuma agência humana que pudesse fazer isso. Não existe. Não existiu. Se a agência não foi humana, tinha de ser divina. Então, a família 35 é um texto controlado? Eu digo sim. Controlado por quem? Controlado pelo Espírito Santo.